vamos falar do Mestre. Você pode ter experiências enormes sobre até um pequeno conhecimento da vida de Jesus. Mas toda vez que nós vamos falar de Jesus, sempre a emoção te toca, porque nós percebemos, nós chamamos o Mestre com o nosso pensamento. Todos nós que somos da doutrina espírita, nós temos o conhecimento que o pensamento ele é levado através do fluido cósmico universal a distâncias que nós não conhecemos, e é rápido. E no momento que nós pensamos no Mestre, pode acreditar, porque ele prometeu que estaria conosco. E hoje é um dia que nós vamos aqui colocar sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa no entendimento da doutrina espírita. Nós aprendemos a Páscoa no entendimento da Igreja Católica, dos cristãos. Estava errado? Não estava. Não existe nada errado. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer para a gente uma visão diferente da Páscoa. Que a Páscoa, para nós espíritas, é a libertação. É a libertação quando a gente entende que Jesus deixou, não tem morte. A ressurreição do Cristo. É a libertação quando a gente entende que o Mestre falou que ficaria conosco. Olha que conforto. A Páscoa, quando a gente entende, a gente começa a ver um ângulo diferente. Ela é para nós a saudade do Mestre. A saudade de que ele não está mais fisicamente entre nós, mas está em espírito. Essa saudade. Tem muita gente que fala assim, na Páscoa eu não gosto porque eu fico relembrando da morte de Jesus. Que morte, né? Ele está aqui. Então a gente vai ver que quando a gente celebra a Páscoa ela vem do nome hebraico passa, né? Que significa passagem, saltar. Mas também a Páscoa, ela significa peça, que é a festa do povo judaico. E essa festa, ela aconteceu quando o povo estava se libertando da escravidão que vivia há 400 anos ali no Egito. Isso no tempo de Moisés. Mas aí veio o Mestre Jesus, né? Que deu a continuação ali dos ensinamentos que Moisés tinha aí deixado. Então, essa Páscoa, ela libertava, essa Páscoa, a comemoração da Páscoa, ela era para libertar o cativeiro dos povos do Egito, que iriam então à direção da terra prometida. E há um caso muito interessante, que nessa comemoração da Páscoa, a gente sempre tem o simbolismo do cordeiro, né? Dos ovos de Páscoa. O que era? Vamos começar pelos ovos, que mais fica na nossa mente. O que eram os ovos, o simbolismo dos ovos de Páscoa? Os ovos de Páscoa, os ovos eram ovos verdadeiros. Ovo significa a vida. E eles cozinhavam esses ovos, deixando os ovos duros, pintavam esses ovos de cores diversas, era como um simbolismo. Simbolismo de quê? Eles eram firmes na fé, que eles não se quebrariam, que eles não iriam se deixar vencer pelas adversidades da vida. E também tinha ali, todos nós conhecemos, quando a gente fala do cordeiro,
Não tem na Igreja Católica? Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, tende piedade de nós. O que era esse simbolismo do Cordeiro? As famílias, elas se reuniam na Páscoa para fazer uma ceia com o Cordeiro, que era sacrificado. Por quê? Porque ele servia como alimento, né? Que lhe daria a sustentação para a longa caminhada que estava a iniciar. Mas veja, gente, essa simbologia cristã, ela está associada ao Cristo e a gente vai ver isso. Mas é uma simbologia complicada às vezes até da gente entender, mas é uma simbologia justa. Veja, como que era esse cordeiro? Como que acontecia esse simbolismo? Toda a família pegava aquele cordeiro bonitinho, novinho, levava para sua casa, alimentava, tinha aquela relação de amor com aquele cordeiro. Igual a gente faz com as galinhas hoje em dia, né? Eu sou do interior e eu e meu irmão, a gente alimentava as galinhas na hora de matar, nós não queria nem comer. Então, esse simbolismo do cordeiro é a mesma coisa, é o sacrifício. Eles alimentavam aquele cordeiro com todo amor e carinho, mas tinham que sacrificá-lo. Olha a dor. Você ama e depois perde. Por quê? Como simbolismo, havia ali uma praga. Eles falam que Deus tinha mandado aí para o povo do Egito, né, para acabar com todo mundo. Então eles orando muito, diz que algum espírito deu a eles esse entendimento de que matasse ali um cordeiro, e aí pegava aquelas vassouras, não é mente igual vassoura aquelas vassouras antigas, matava e no sangue do cordeiro chupiscavam as janelas. Ali era a marca de que quando esse anjo da morte passasse, ele não ia tirar o filho primogênito daquela casa. Então, porque falaram que o anjo ia matar todo o filho primogênito dos lares. Era uma praga que tinha acontecido. Foi mandada por Deus, claro, que isso é um simbolismo. Deus nos ama, Ele nunca ia mandar praga nenhuma para nos matar, né? Mas teve esse simbolismo da Páscoa, aí está, então, o Cordeiro, né? Ele é associado ao Cristo, que é aquele que dá vida por nós, nos preparando aí para uma nova jornada que eles chamam de êxodo, né? Para uma nova jornada nos tirando da escravidão. Então veja, para que não fosse morto aí o filho primogênito, você ia lá, marcava as casas e o anjo, quando passava, via que aquela casa ali tinha o sangue do cordeiro, então ele pulava. Por isso, em hebraico, chama-se essa palavra, passa em frente. Então esse é o simbolismo de Jesus. Então é por isso também que quando Jesus chegou a Israel, o povo ali cansado, né? Humilhado estava, o que eles estavam esperando no mestre? Uma libertação. Eles viam no mestre a pessoa que iria libertá-los aí da escravidão, porque eles eram subjugados ao romano. Mas eles esperavam um rei, né? Rei de força, bonito, chique. Aí chega o mestre com toda essa humildade e até hoje eles não acreditam que o mestre esteve entre eles. Então, gente, quando a gente entende que o simbolismo da ressurreição passaram todas as passagens, e o simbolismo da ressurreição é sofrimento. Jesus ressuscitou, foi ali pregado na cruz, né?
E o simbolismo dele é que a cruz não é a última palavra. Depois do nosso sofrimento, vem o nosso riso, vem a nossa alegria pelo trabalho que cada um de nós vamos fazer conosco mesmo, né? O sacrifício da cruz, então, ele representa uma maneira que nós temos de nos aproximar de Deus. E vamos ver. E também a gente entende aqui, quando a gente vê falar da Páscoa, muita gente fala assim, eu sou espírita, eu não comemoro a Páscoa. Nós vamos entender que Jesus pediu para que a gente comemorasse a Páscoa. A Santa Ceia. Ela é uma realidade. Foi quando Jesus chamou os 12 apóstolos aí e foi comunicar. Jesus ficou o quê? 3 anos com os apóstolos. A gente pensa que Jesus conviveu os 30 não. Jesus ficou 3 anos com os apóstolos. E nesses 3 anos, Jesus conquistou o amor daqueles 12 homens. Eles se apegaram ao Mestre Jesus. Tinha um vínculo ali, não de apóstolo. O Mestre mesmo falou, eu não os vejo mais como meus apóstolos, eu vejo vocês como meus irmãos. Irmãos onde toca o coração. E chegou aquele dia que ele já sabia, Jesus já está aqui na terra, muito antes dela ser realizada. Antes mesmo da terra existir. Ele estava se preparando já para esse momento. Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Por que será que ele fez isso? É amor. Por isso que eu falo que emociona quando a gente vem falar de Jesus. Não existe um amor maior que o Cristo. Ele já sabia o sofrimento que ele ia passar. Então ele chamou os apóstolos ali, aquele dia. Chamou Simão Pedro e falou, Pedro, eu vou ter que me separar de vocês. Vocês vão sentir uma falta tremenda minha. Eu já estou acostumado com isso. Eu dei tudo o que eu sabia para vocês. Compartilhei com vocês tudo. Mas você, Pedro, vai me negar, apesar de tudo. Judas, eu amo você mais do que você pode imaginar. Mas você vai me trair. Jesus já colocou isso para os apóstolos. E aí Pedro, jamais, né? Jamais eu vou te trair, mestre. De jeito nenhum. Mas Jesus já sabia e anunciou a sua volta à pátria espiritual. E colocou que os deixariam. Mas que quando quisessem lembrar dele, lembrasse então no dia da Páscoa. Quando sentisse saudades dele, lembrassem de Jesus com essa comemoração. Então veja, a Páscoa não é realmente o dia dos ovos, mas é dia de lembrar do Mestre. É dia de recordar Jesus, porque nós temos saudades dele, ou não. Quando a gente começa a pensar no Mestre, dá aquela saudade, porque ele não está aqui. Mas está. Não é verdade? Então, Jesus disse isso para os apóstolos. E veja, na morte de Jesus, no momento que ele foi crucificado, que ele já estava largando o corpo físico, os anjos vieram, né, receber Jesus, para que seu espírito aí se desprendesse do corpo físico. E Jesus balbuciou algumas palavras no dia da sua morte.
para aquele anjo, dizendo para que ele fosse socorrer Judas, porque ele acabava de se suicidar. Olha o amor dessa criatura. Depois de ser traído, depois de ser negado, depois de ser crucificado, depois de ter ali, eu sempre na minha mente vinha aqueles coisas em suas mãos, ele ainda se preocupa com aquele que o entregou à crucificação. Isso é amor. Isso é amor. É amar indistintamente a todos nós. E isso é uma representação, então, aí, da Páscoa, desse dia que nós estamos vivendo hoje. Ali no Evangelho de João, dá tempo? Dá, né, gente? Ali no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo, acho que é de 32 a 36, por aí, Cristo, ele vem ali nos dizer um diálogo que tem com os apóstolos. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam os fariseus para o mestre: nós somos de descendência de Abraão, e nunca nós vamos nos tornar escravos de ninguém. De ninguém. Como é que o Senhor quer que nós sejamos livres? E aí Jesus lhe disse: amém, amém, eu vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo na casa. E o filho que permanece para sempre, se portanto, se o filho lhe libertar, serei realmente livres. Mas veja, quando a gente fala do mestre, fala de pecado, o que é o pecado? É o desvio de uma meta de orientação que nós sabemos que nós temos que seguir. Mas que na maioria das vezes nós esquecemos tudo isso que a gente vem aprendendo há mais de 2000 anos que Jesus nos deixou aqui fisicamente, nós deixamos para trás. Por causa do outro? Não. Através das nossas próprias escolhas. Jesus veio aqui nos amar e nos ensinar a lei de Deus, do seu Pai, do nosso Pai. Para que a gente não sofresse. Para que a gente vivesse a nossa vida toda na primavera, na alegria. Que a tristeza não tomasse conta de nós. Pelos pecados que nós iríamos, que nós cometemos até hoje. Mas a gente já melhorou, né? De pouquinho a gente vai se reeducando o nosso espírito, caminhando, gatinhando devagarinho nas pegadas do Mestre Jesus, no sofrimento, né? A gente vai vendo que não tem outro caminho para a felicidade. Ou nós seguimos a marcha da nossa libertação como espíritos que somos, através da caridade ou do bem, ou sabemos que a cada passo nosso vai ser infelicidade. Porque é uma lei de Deus. O bem. O bem é uma lei de Deus. E a gente nunca vai fugir dessa lei. E a gente aprende também com essa mensagem do Cristo na nossa vida, como eu disse, para que ela possa ser aperfeiçoada, nós devemos seguir a mensagem do Paulo. Se não tiver caridade, não tem salvação. Não tem salvação, né? E aí Jesus nos ensina que esteve entre nós para nos dar vida.
ressurreição. E qualquer dificuldade na nossa vida que tenhamos, nós vamos estar nos preparando para sermos o quê? Merecedores dessa ressurreição, dessa troca do corpo para uma vida de luz, para uma vida de amor, para uma vida de liberdade. Por que que eles falam isso? Porque enquanto a gente estiver aqui no corpo físico, nós estamos presos. Nós não temos a liberdade que todos nós queremos. Temos que ficar retidos a um lugar só. E como espíritos que somos, não. Podemos ir a qualquer lugar, não é verdade? Mas para que a gente tenha tudo isso, a gente se liberte de nós mesmos, veja, a gente precisa também procurar uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com o nosso anjo da guarda, uma intimidade maior com o próprio Jesus, através do nosso pensamento, das nossas atitudes. Então vejamos, os ovos da Páscoa de hoje, como o nosso irmão Fábio colocou aqui, é válido. Nós nos reunimos, sim, com a nossa família, independente de nós sermos espíritas e a nossa fé ser uma fé raciocinada. Temos que nos reunir com a família, sim. Lembrar que isso também foi uma aquisição que nós, espíritos, tivemos perante ao Pai, de termos a nossa família, aprendermos com a nossa família, ter amor e dar amor para a nossa família, para aqueles que vieram estar conosco, para que a gente pudesse fazer essa caminhada, esse preparo. E como fala os hebreus lá, vencer o êxodo da nossa vida espiritual. Vencer a nossa chegada, que está caminhando com passos lentos, mas nós estamos aprendendo. Vencer a nossa chegada, de chegar até o Pai. A nossa família é muito importante. Então, gente, nós vamos comemorar, sim, essa Páscoa, esse dia de hoje, essa presença que o Mestre está conosco. Porque Ele pediu para que comemorássemos essa Páscoa, que tivéssemos esse dia de raciocínio, de reflexão, lembrando dele, lembrando da sua passagem entre nós, lembrando do amor que ele teve e tem por todos nós, os seus irmãos, que ficamos aqui, que retornamos aqui, que por esse sentimento de saudades que nós temos no Mestre, nós realmente somos seres que já estivemos aqui, né? Somos aqueles, não sabemos, né? A gente já teve tantas reencarnações, quem sabe a gente não foi um dos soldados que, sem necessidade nenhuma, no momento que Jesus estava ali, a gente foi lá e colocou a lança no próprio Mestre. E hoje, nós não nos conformamos com as nossas desventuras, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Nós nos sentimos injustiçados. Mas os erros que nós cometemos, nós somos tão amados por Deus e por Jesus, que às vezes é muito pequeno o sofrimento que a gente sofre. Por isso nós temos que resistir a eles. Nós temos que ter resistência no bem. E quando toda vez que nós começamos, nós conseguimos vencer a nós mesmos, vencer
os sentimentos e os pensamentos negativos que está dentro de nós, quando a gente começa a vencer isso, a gente percebe que tudo fica mais fácil para a gente caminhar. Quando a gente pratica o perdão do outro, a gente começa a compreender o outro como Jesus nos compreendeu. Olha só, gente, no momento da crucificação, Jesus ali, sabendo que Judas ia se matar, ele mandou que aquele anjo fosse lá e acudisse Judas. Será que nós agiríamos dessa forma? Quando a gente sabe que alguém nos trai, qual é a nossa primeira sensação? Não é só tristeza. É de dar o mesmo troco, né? Olha o amor do mestre. Sendo que aquele anjo veio para socorrê-lo. Ele se deixou de estar sendo acudido ali naquele momento e mandou que socorresse Judas. Então veja, essa Santa Ceia que todos nós temos aí, né? Essa imagem dentro do nosso lar é realmente uma foto significativa. Ela lembra o momento, a data em que Jesus anunciou aos apóstolos que nos deixaria. Na época nós estávamos lá, com certeza. Ela lembra o momento em que foi vamos dizer assim, o momento da nossa saudade eterna do Mestre. Saudade física de Jesus. É isso que lembra aquela foto da Santa Ceia. Que ele deixaria de estar fisicamente aqui. Mas que nós continuássemos fortes. Porque em espírito, ele sempre iria nos guiar, como nos guia. Mandaria para nós o Espírito da verdade. Que iria completar tudo aquilo que ele veio falar para nós e que na época nós não tínhamos condições espirituais de entender. Mas que agora o sofrimento já chegou até nós num determinado ponto que nós já estamos aprendendo. Então é mais fácil entender tudo aquilo que Jesus disse. Basta que a gente se esforce. E qual é a doutrina, gente? Não é que a gente quer aí sublinhar a doutrina espírita como melhor, não é. Mas qual é a doutrina que mais esclarece nós os ensinamentos que o Espírito da Verdade trouxe após a ausência do Mestre? A doutrina espírita, através do Evangelho, que nós, na maior parte das vezes, lemos e ainda não entendemos bem. E aí está o resultado ainda das nossas angústias. Porque o Evangelho é uma cartilha de aprendizado do que temos que fazer e do que nós não temos que fazer. É um ensinamento diário. Então, terminando, que nós temos 3 minutos, vamos lembrar da Páscoa assim. Que a Páscoa seja para nós um momento de reconciliação espiritual, como espíritos que somos. Reconciliação, mas não com culpa. Reconciliação conosco e com as outras pessoas, com entendimento de que eu posso vencer a mim mesma.
que eu posso vencer as minhas inferioridades no mal. Basta eu querer. E como eu vou vencer isso? Aprendendo a amar. É fácil? Não, não é. Não é. Outro dia eu estava vindo para cá, um espírito falou um negócio que ficou na minha mente e que serviu para mim ter um outro rumo em cada coisa que eu fizesse. Por isso a gente, quando vem para casa, tem que se preparar. E ele falou, viver com o outro dá trabalho. Viver conosco dá trabalho. Porque às vezes a gente não gosta nem de nós mesmos. Não é? A gente só quer o sim, 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 sim. O não que a vida nos fala, nós já ficamos tristes, desesperançados. Então veja, vamos aproveitar sim esse dia com a família. Vamos viver esse dia de saudades do Mestre. Vivenciar esses momentos, não um momento ruim. Não vamos ver Jesus ali pregado na cruz, não. Vamos mentalizar o Mestre sorrindo diante dos ensinamentos que ele nos deu. Vamos pensar no bem que o Mestre deixou aqui. Vamos sentir saudades dele, sim. Mas vamos pensar em tudo de bom que o Mestre aqui nos deixou, para que a gente se libertasse e vivesse uma vida de primavera, na tranquilidade, no aprendizado, colocando valores que não vão mudar, não vão se correr, valores dentro de nós, para que a gente seja mais feliz. Obrigada, gente, pela oportunidade do dia de hoje.